Muito bem, hoje, domingo, Dia das Mães. Antes de mais nada, nossa grande homenagem, parabéns, votos de muita saúde, alegria e paz e fé a todas as mães que estão hoje talvez longe dos filhos e nessa bagunça toda, mas não tem problema, fica aqui e de verdade um super desejo para que todas as mães se realizem plenamente e sejam verdadeiramente felizes. E esse é um ponto para a gente tão sério, tão importante, que a gente vai quebrar um pouco a lógica da nossa conexão bíblica. Hoje não vamos falar das leituras, pelo menos tem a missa, a gente vai poder ouvir na missa e ouvir a homilia, então vamos focar aqui um pouco no Dia das Mães. O Dia das Mães é um dia sensacional de um lado, mas estranho do outro. Atenção, estranho. E ele é estranho, e eu quero te provocar a refletir sobre isso, porque ele é um dia em que aparentemente os melhores desejos do mundo meio que se unem de uma maneira aparentemente harmônica com os melhores desejos da igreja. Então você tem uma situação em que pouco importa sua religião, pouco importa se você acredita ou não em Jesus. Hoje todo mundo se lembra das mães e, quase como se fosse tudo igual, todo mundo quer o bem das mães, todo mundo pensa nas mães, todo mundo dá parabéns para as mães. Então é quase como se todo mundo tivesse, independentemente de acreditar ou não em Jesus, numa mesma situação. Será que é isso, pessoal? Será que tem algum sentido isso? A gente acha que não, e daí uma razão ainda maior para poder falar do Dia das Mães. Quando você pensa em mães, atenção, mães ouvindo e filhos ouvindo. Então a gente está pegando todo mundo. Quando a gente pensa em mães, a primeira coisa que a gente tem, sobretudo aqui, numa discussão bíblica, numa conexão bíblica, a primeira coisa que a gente precisa é tentar encontrar na Bíblia referências sobre o que é ser mãe. A gente tem, num primeiro lugar, indiscutível, a figura de Maria. A figura de Maria é a supermãe, porque ela tem o superfilho. Ela só é supermãe porque ela só tem o superfilho. E isso torna a situação extraordinária, mas é tão extraordinária que causa uma pequena dificuldade. Como ser como Maria? Ela que é essa supermãe. Então, mantendo a posição de Maria em primeiríssimo lugar, e a gente não pode nunca esquecer disso, vamos tentar encontrar outros exemplos na Bíblia sobre como ser mãe. Existem esses exemplos? Existem aos montes. Existe no Antigo Testamento, e aí só para mencionar, duas na largada. Rebeca, que foi uma super mãe. Rebeca, só para lembrar, era a mãe de Esaú e Jacó. E ela é que ajuda Jacó, faz com que Jacó consiga a bênção, porque ela agia conforme a vontade de Deus. Atenção, ela agia conforme a vontade de Deus. Uma outra supermãe do Antigo Testamento, Ana, mãe de Samuel, que pede a Deus para engravidar e então entrega seu filho Samuel, que vira um super profeta nas mãos de Deus. E no Novo Testamento? No Novo Testamento tem uma passagem que é o que eu gostaria de trazer para vocês agora, mães e filhos, sobre o que é ser mãe de verdade. Eu vou abrir aqui na passagem. Muito bem, eu vou abrir aqui na nossa Bíblia Ave Maria Online, eu estou no capítulo 20 de Mateus, e eu vou direto para o versículo 19 ao 20. É o 20, então olha só, é uma passagem conhecida e normalmente mal interpretada. Olha só, nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ela estava junto dos seus filhos, prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Atenção! Então ela, independente do que ela tenha feito, ela estava com os dois filhos eram apóstolos, ela foi até Jesus, se prostrou diante de Jesus e fez uma súplica. Só de falar isso, a gente já tem vários elementos aqui. E aí, Jesus então perguntou, o que queres?
Ela respondeu: ordena que estes meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Atenção nessa frase. A gente sabe qual foi a resposta de Jesus. Jesus falou: olha, minha senhora, você não sabe direito o que você está pedindo. E os outros apóstolos, que está mais para baixo no texto, a gente nem precisa olhar, ficam revoltados. Como assim? Que história é essa? Vem pedir. Agora, pessoal, vamos lá. Primeiro vamos desmistificar essa passagem. É evidente que ela fez uma coisa meio assim, bagunçada. Ela foi pedir para Jesus algo que é impossível de pedir, ou pelo menos impossível de pedir nesses termos. Ordena que sente de um lado de Deus e do outro lado de Deus. Então, realmente, você olha essa passagem assim de uma maneira mais rápida, ela não fez uma coisa muito certa. Tanto é que foi repreendida. E tanto é que os outros apóstolos ficaram assim meio, que história é essa? Agora, para tudo. Você que é mãe e você que é filho. E vamos olhar essa passagem direito? Quem é essa mãe? Essa mãe, em primeiro lugar, ela é uma mãe de 2 apóstolos. Pessoal, atenção, mães aqui nos ouvindo e filhos nos ouvindo. Se nós acreditamos em Jesus, se nós realmente temos paz e alegria por causa do Espírito Santo que Jesus nos enviou, a maior alegria que uma mãe pode ter, a maior alegria, não é o filho ser bem-sucedido no trabalho, não é o filho ser bem casado, não é o filho dar netos lindos para a mãe, não é o filho ser bonito, ou virar ator, ou ficar rico, ou descobrir a vacina do coronavírus. Isso é para o mundo. O mundo quer isso, o mundo valoriza isso. E olha, nisso tudo que eu falei, não tem nada exatamente de errado. Mas são coisas que o mundo já valoriza. E o que uma mãe cristã realmente, cristã de verdade valoriza? A maior recompensa que uma mãe cristã pode ter é ter os filhos em Cristo, pessoal. Essa mãe tinha 2 filhos que eram apóstolos. Essa é a mãe mais do que vitoriosa. Essa é a mãe mais do que feliz. Ah, mas isso é ruim, porque a pessoa tem que viver no mundo, ela tem que ser feliz. Imagina os meus filhos serem super da igreja, super cristãos, mas fracassados, com problema de dinheiro, com problema de saúde. Pessoal, essa é a renovação da nossa mente. É aqui que a gente tem que aprender o que é ser verdadeiramente cristão. Porque se a gente está ainda botando os sucessos da vida e a alegria do dinheiro e o conforto de uma casa, uma família, antes de ser verdadeiramente cristão, estamos mal. E é por isso que a gente tem que ter clareza num dia como o de hoje, no Dia das Mães, sobre o que desejar para a mãe ou para as mães e o que imaginar que é a melhor relação de uma mãe com os filhos. Uma mãe, aos olhos do mundo, cujos filhos são todas essas coisas, vencedores, bem-sucedidos, têm um bem de vida, bem de dinheiro, bem de família, aos olhos do mundo, essa é uma mãe vitoriosa, uma mãe que pode se orgulhar do filho. Aos olhos de Deus, se esse filho tiver tudo isso, mas não for convertido, não tiver em Cristo, aos olhos de Deus, essa mãe não é uma boa mãe. Atenção, mães, e atenção, filhos, vamos nos dedicar àquilo que realmente importa. E aí eu volto para essa mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ela pode ter feito tudo atabalhoado, mas olha só, ela foi, repito, primeiro lugar, ela já tinha esses 2 filhos. Segundo, ela foi a Jesus. Terceiro lugar, ainda que de um jeito atabalhoado, ela sabia o que ela estava querendo. E o que ela estava querendo era a coisa certa. Ela queria que os filhos estivessem no reino, no melhor lugar possível. Ela estava pensando na vida eterna. E não nessa nossa vidinha que dura aqui 60, 70, 80 anos. Quando dura tudo isso? Atenção, pessoal. E aí ela vai e fala: Jesus, meu mestre, ordena que esses meus filhos se sentem um à direita e outro à esquerda. Bagunçado, atabalhoado, foi repreendida, mas ela sabia o que estava querendo. E o que na essência ela estava querendo estava certo.
Aliás, certíssimo. Isso é o que as mães têm que desejar para os filhos. E os filhos? Como é que os filhos honram a mãe? Lembra do primeiro mandamento? Honrar, o primeiro mandamento não, mas um dos mandamentos. Honrar pai, o quarto, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Como é que você honra, filhos? Eu estou aqui no papel de filho. Filhos, como é que vocês honram pai e mãe? Hoje, especificamente, Dia das Mães, a mãe. Como honrar a mãe? Oferecendo para ela presentes no Dia das Mães, comprando chocolates, dando flores, tratando a mãe com educação, respeito. Mas você não precisa ser cristão para fazer isso. Ser educado não é exclusividade de cristãos. Ser solidários não é exclusividade de cristão. Você quer realmente honrar seu pai e sua mãe, hoje especificamente suas mães no Dia das Mães? Você tem que ser realmente um cristão vitorioso. Ah, mas a minha mãe nem liga para essas coisas, talvez ela nem entenda, talvez ela preferisse outras coisas, no caso de você ter uma mãe não convertida. Então saiba que se você não tem uma mãe convertida, ainda com mais razão, você tem que ser um cristão convertido para você ser luz para ela. Pessoal, para encerrar, o Dia das Mães numa perspectiva cristã não tem nada a ver com o Dia das Mães numa perspectiva do mundo. A nossa relação com as nossas mães, relação filhos, mães, mães, filhos, não tem absolutamente nada a ver com uma relação de mães, filhos, filhos, mães do mundo. Se a única preocupação da mãe é o filho ir bem na escola, e bota assim, por exemplo, para fazer catequese por uma obrigação social, quase, isso não é se preocupar com o filho ser cristão. Atenção, pessoal. Quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente fala realmente naquilo que é Deus, a coisa é muito superior. Muito superior. E a gente está desperdiçando essas coisas superiores quando humaniza Deus. Ou quando humaniza nossa relação com Deus. Nossa relação com as nossas mães, evidente, tem um lado humano, é óbvio. Mas se a gente ficar só no humanismo festivo do Dia das Mães, nós estamos desperdiçando tudo isso. Um feliz Dia das Mães.